Olá, meu amado e querido irmão, graça e paz. Deus abençoe a tua vida. Chegando mais uma vez, hoje é o 8º dia do propósito de oração e jejum, propósito de 21 dias de oração e 21 dias de jejum, e também leitura do livro de Neemias e livro de Esther. Hoje eu estou chegando para poder fazer o resumo do capítulo 11, 12 e 13, encerrando o livro de Neemias, né? Mas antes eu quero mostrar aqui os livros, né, que nós estamos lendo. Como se tornar um cristão fiel. Olha que livro top. Olha, como, né, se tornar um cristão fiel, top demais. Como você aprende. Também estou com esse livro, olha, que livro top demais. Os mandamentos de um homem na igreja de Cristo. O homem tem que saber a sua posição, o seu lugar. Olha, os mandamentos de um homem na igreja de Cristo. Também estou com esse livro aqui também, que é top demais, estudando a Bíblia como uma aventura. Como que esse livro tem leveza, é leve? Ele ensina você a estudar a Bíblia de uma forma leve, sem pressionar, de uma forma muito importante. Então, é muito importante. Por que eu estou postando esses livros? Porque é muito importante você ler a Bíblia e acompanhado com a Bíblia, você focar, priorizar a leitura. Só pode ter conhecimento aquele que estuda, aquele que busca conhecimento. Então, é muito importante você estudar, ler a Bíblia, mas também buscar informações dos livros. Lembrando sempre que sabedoria e conhecimento são duas coisas distintas. A sabedoria Deus dá. Existem pessoas que mal sabem escrever o seu nome, mas tem uma sabedoria imensa, que coloca muitos no bolso. E existem pessoas, professores universitários, professor de faculdade, existem pessoas graduadas, eruditos, que são formados, doutorado, PhD, mas não tem sabedoria, apenas o conhecimento que ele aprendeu na faculdade. Então isso é muito importante entender isso. Então vamos lá então, fazemos o resumo do livro de Neemias hoje, o capítulo de número 11, 12 e 13 de Neemias. Eu quero ler no capítulo 13 alguns versículos aqui. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: Naqueles dias, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Portanto, não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles, assalariaram Balaão para os amaldiçoares. Porém, o nosso Deus converter a maldição em bênção. E o versículo 3 diz assim: Sucedeu, pois que ouvindo eles essas leis, apartaram de Israel todos elemento misto. Querido, é interessante, né? Capítulo, vamos fazer o resumo, começando aqui pelo capítulo 11, depois eu faço o comentário do capítulo 13, que é o encerramento do livro. No capítulo de número 11, o que está acontecendo? Há uma relação de nome de pessoas que iam habitar em Jerusalém. Eles agora já havia terminado o templo, já havia terminado os muros e os portão do muro. Como eu já falei em outro vídeo, que as cidades grandes como Jerusalém tinha duas muralhas e tinha um muro interno e outro externo. Então a cidade está toda murada e os muros da cidade eram tão grandes que a ponto de tinha muros de 9 metros de comprimento, 6 de largura, e tinha casas que eram feitas em cima do muro. Nós temos um exemplo desse lá no livro histórico, que é o livro de Josué, em que Raabe, a meretriz, a prostituta que se tornou uma serva do Senhor, Raabe, ela morava em cima do muro. Aí existem algumas pessoas que pronunciando, dizendo que você tinha que sair de cima do muro, não fica em cima do muro como Raabe, só que Raabe ela morava em cima do muro.
as casas eram ali. Então os muros da cidade eram grandes. A cidade de Jerusalém agora já está murada e há uma relação de pessoas para morar na cidade de Jerusalém. E quem não queria morar na cidade de Jerusalém? Então o capítulo 11 diz assim: e os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o resto do povo lançou sorte para tirar de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém. Quem é que não queria habitar em Jerusalém, né? Só que não dava para habitar todo mundo em Jerusalém. Nem todos que vieram do cativeiro babilônico iam habitar toda aquela multidão que veio. Daria para habitar todos na cidade de Jerusalém, não. Mas o objetivo de todos, o alvo de todos, era habitar na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém é a cidade do grande rei Davi. Porque foi o rei Davi que edificou, que construiu a cidade de Jerusalém. Depois da morte de Davi veio Salomão, que edificou, que construiu o primeiro templo. O magnífico templo de Salomão foi construído por Salomão. Agora eles estão voltando depois de muitos anos. Eles reconstroem o templo, porém o templo é bem inferior do que o primeiro. Não tinha a magnitude do primeiro, não tinha a grandeza do primeiro, não tinha a glória, o esplendor do primeiro. Porém, Jesus colocou as plantas dos pés. Foi por isso que eu falei em outro vídeo que o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9, diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Por que o profeta Ageu está se referindo que a glória desta última casa será maior do que a primeira? Porque o próprio Messias, o Machias, como diz os hebraicos, iam pisar a planta dos seus pés. De fato, ele pisou a planta dos seus pés ali e habitou. Então, o capítulo 11 mostra uma relação de pessoas que habitaram em Jerusalém. Já o capítulo de número 12, nós vamos ver os sacerdotes que vieram, que chegaram para Jerusalém. Então eu quero citar o nome aqui de alguns do capítulo 12, versículo 1. Estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Saatiel, com Josuá, Saraías, Gemaías e Esdra. Esdra está aqui também, o escriba, o sacerdote Esdra, o doutor Esdra da lei, um dos maiores teólogos do Antigo Testamento. Outra coisa fundamental, importante, aqui no capítulo 12, é que os sacerdotes, quando eles vão para lá, para o cativeiro babilônico, quando eles voltam, eles fizeram algo que era contra a palavra de Deus. Um sacerdote não podia, não só o sacerdote, todos os judeus, a ordem de Deus era para casar com pessoas da própria tribo deles. Não era para casar com pessoas de fora. E aqui os sacerdotes casaram com mulheres samaritanas, mulheres místicas, que começaram a criar os seus filhos começaram a crescer. Nós vamos ver no decorrer do capítulo 12 que os filhos desse sacerdote com essas mulheres, eles não falavam nem o idioma hebraico, que era o idioma deles, estava falando outro idioma, então tinha dificuldade, porque foram criados distante. Então essas mulheres de fora, que casavam com esse sacerdote, ela trazia a idolatria para eles, querendo ou não, eles aderiam esse ensinamento, apologia a outros deuses, a Baal, a Astarote, a Sera. Lembra lá de 1 Reis, capítulo de número 17, quando Acabe, que era rei de Israel, o que Acabe fez? Acabe casa com Jezabel. E ao casar com Jezabel, Jezabel vai trazer a cultura dela lá de Sidom, os deuses dela, que ela adorava outros deuses, porém não era judia, e Acabe acaba aceitando toda essa idolatria. E Deus não aceitava esse tipo de situação, esse tipo de pessoas que adoravam outros deuses, né? Então, Deus nunca aceitou. Lembra de Salomão também? Salomão foi o homem mais sábio da terra depois de Jesus. Um dia Deus apareceu para Salomão e perguntou: pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão não pediu glória, não pediu poder para vencer os inimigos. Salomão